Vamos lá. Então, beleza. Na última aula a gente falou de governo FHC, agora a gente vai continuar logo depois do governo FHC, o governo Lula, né? Para a gente entender o que foi o governo Lula, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que mesmo com o descrédito do governo do PSDB, só um minutinho, tem alguém com som, deixa eu botar aqui, pronto. Mesmo com o descrédito do governo do PSDB, o governo do PSDB ainda consegue botar para o segundo turno José Serra. Foi José Serra versus Lula no segundo turno das eleições de 2002. Por quê? Porque, no final das contas, o famoso plano real conseguiu dar um crédito muito grande ao governo do PSDB, mas foi só isso. Tanto é que depois que o Lula entrou, nunca mais o PSDB conseguiu nada, tirando São Paulo, né? Porque o PSDB ele sempre foi vinculado ao real. Depois que o real estabilizou, beleza e tal, depois que as pessoas viram que tinham coisa além do real, o PSDB nunca mais ganhou nada, né? Lembrando que o PSDB, que foi um partido que iniciou-se de ser de esquerda, né? Justamente contrário às ideias neoliberalizantes do PMDB, quando o FHC assume, ele toma medidas totalmente neoliberalizantes, né? Ou seja, aumentando, apesar de estabilizando a economia, realmente estabilizou a moeda, acabou com a inflação, né? Acabou com a inflação não, acabou com aquela inflação louca, né? Onde que o preço do arroz podia estar outro, no final do dia muito mais caro. Apesar disso tudo, promoveu uma desigualdade social enorme, né? Só que para o Lula conseguir ganhar, finalmente ganhar uma eleição, já a quarta eleição consecutiva dele, né? Para ele ganhar isso, ele teve que mudar. Teve que mudar o quê? Mudar suas características, fazer um marketing em relação a ele, né? Essa é a palavra. Ele teve que fazer um marketing em relação a ele. Por quê? Porque o Lula ele tinha uma fala muito crítica, muito pesada. Por exemplo, tinha um papo de não pagar o FMI, etc. Tudo isso fazia com que as pessoas de classe média e alta temessem o Lula. Então, o Lula ele tenta fazer uma mudança não nas suas características, mas na sua roupa, né? Tanto é que ele vai se aproximar do José Alencar. José Alencar vai ser o vice-presidente dele. E quem é o José Alencar? O José Alencar ele é um político do PL, Partido Liberal, ou seja, o Lula que vem pela esquerda, o primeiro partido de esquerda a se eleger na nova república, vai ter como seu vice um membro do Partido Liberal, e isso vai fazer com que o Lula, com essa roupagem nova, consiga se eleger em 2002. Boa noite, Stephanie. Aí vamos lá. Os primeiros anos do governo FHC, né? Primeiro ele pega o governo, os primeiros anos do governo Lula. Primeiro, o governo pega o que sobrou do governo FHC, né? Então, pega uma economia estabilizada, porém com uma desigualdade enorme. Beleza. As primeiras coisas que o Lula vai fazer é manter a política econômica do FHC, tá? E isso vai fazer com que uma grande galera do PT saia nesse momento e fuja outros partidos. Aqui surge um partido que a galera gosta bastante aí, né? Que é o PSOL. O PSOL ele surge justamente porque o PT, quando assume, em vez de fazer aquelas mudanças bruscas sociais, né? Ele mantém a política liberal do governo FHC. É óbvio, com diferenças, sim, mas manteve basicamente a mesma ideia, né? E isso faz com que uma galera forte saia disso. Além disso, o Lula ele vai sempre buscar um apoio em vários segmentos políticos, em vários partidos políticos, para conseguir fazer os seus projetos. E seus projetos principais, diferente do que o FHC não fez, seus projetos sociais, né? Quais foram esses projetos sociais, né? Qual é a ideia do projeto social? O projeto social era uma tentativa de trazer uma transferência de renda, onde que o mais rico ajudasse os mais pobres e, consequentemente, houvesse uma diferença na desigualdade social. É óbvio que isso era muito difícil, o Brasil era um país extremamente desigual, então era muito complicado de fazer isso. Então ele foi fazendo aos poucos os chamados programas, que viraram grandes políticas de Estado, né? Os programas se tornaram as próprias políticas de Estado. O primeiro grande programa é o Fome Zero, né? O Fome Zero ele foi mais destacado, né, no Nordeste, né, onde que o governo ele ajudava a população a
sair da situação de miséria. Dentro do Fome Zero, a gente vai ter outros programas, que é, por exemplo, o Bolsa Família, né? Mas o Fome Zero ele é muito mais amplo do que só o Bolsa Família. Por exemplo, o Fome Zero, ele fazia instruções sobre hábitos alimentares, ensinava a galera como comer melhor, distribuía vitaminas, suplementos alimentares, empréstimos a microcréditos para famílias mais pobres, ou seja, não era só o Bolsa Família. O Bolsa Família é apenas uma das coisas dentro do Fome Zero. O Bolsa Família vai fazer tanto sucesso que depois ele vai continuar com uma política além do Fome Zero. E o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família, a galera até fala que os críticos do governo Lula, né, falam muito isso, que o Bolsa Família é um pouco de verdade. O Bolsa Família é uma junção de projetos que não funcionavam no governo da FHC e o Lula ele junta tudo e cria o Bolsa Família que dá certo. O Bolsa Família é uma renda complementar às famílias, beleza? E para essas famílias receberem essa renda complementar, elas tinham que seguir algumas características. Tem que seguir algumas características, né? Não sei se alguém aí faz parte do programa Bolsa Família, mas provavelmente vocês têm essas ideias daí. Que é manter seus filhos de 15 anos de idade na escola, com uma frequência mínima de 85%, e que a carteira de vacinação dessas crianças ou adolescentes estivesse em dia até o início de 2020. 13,2 milhões de famílias receberam esse benefício do Bolsa Família. Isso aqui é muito interessante, porque você percebe que o Lula ele mata vários programas ao mesmo tempo. Para você ter essa renda familiar extra, você ao mesmo tempo tem que garantir a escolaridade do seu filho, tem que vacinar ele, e tudo isso de uma tacada só. Mas o mais curioso do Bolsa Família, né, eu botei até aqui, que o Bolsa Família ele não é um programa apenas de dar dinheiro, gente. O Bolsa Família é um programa genial. É genial. Não é porque o Lula não, tá? É por causa do Bolsa Família em si que eu tô falando. Que é você fazer a moeda girar, você fazer o capital girar. Por quê? Se você tem um cara pobre, o pobre não consome. Se você dá um pouquinho de dinheiro para ele, o Bolsa Família é pouquinho de dinheiro, gente, é pouquinho mesmo, sei lá, R$80, é algo muito significante, né? Mas esse pouquinho já é o suficiente para o cara ir no mercado, comprar pão e por aí vai. Então isso faz um dinamismo na moeda, entendeu? Um dinamismo na economia, essa palavra, na economia. Então é por isso que a economia brasileira vai, não é só por isso, mas um dos principais alavancos da economia brasileira é o Bolsa Família. É genial o Bolsa Família. Tanto é que tem políticos que querem até ou aumentar o Bolsa Família, tem políticos que falam de uma renda familiar, né, um outro programa. Quem falou muito antes de Lula sobre o Bolsa Família é o Suplicy, lá em São Paulo, né? Ele fala desde sempre, fala até hoje, né? O Suplicy é um cara sensacional, né? Vamos lá, outros programas do governo Lula. O Luz para Todos, né? O objetivo era levar luz para o... Olha que absurdo, né? A gente vê o Amapá, a gente está indignado que os malucos estão, sei lá, 8 dias, vários dias aí sem luz, mas naquelas regiões mais longe do país, né? Mais longínquas, mais no interior, não tinha luz. E o Lula é responsável por criar um programa para levar. Cerca de 10 milhões de brasileiros moradores de regiões rurais foram contempladas com luz para todos, beleza? E no campo educacional, o Lula foi responsável por investir pesado no ensino superior, né? Promover sua democratização. Ele aumenta o número de faculdades, aumenta o número de vagas e faz políticas afirmativas, né? De inclusão social, etc., fomentando bolsas de estudos em universidades particulares, né? O nome desse bolsa de estudos em universidades particulares, vocês conhecem, é o ProUni, né? Saiu um P aqui, não sei porquê, mas enfim. Saiu... É o ProUni. O ProUni é uma ideia de, através do Enem, é criado o Enem, né? O Enem para o ensino superior, o Enem para o ensino superior não existe, tá? O Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Ele servia apenas para avaliar você no ensino médio. O Lula transforma o Enem numa prova para você passar no vestibular. E se caso você não passe no vestibular, você pode conseguir bolsa nas universidades particulares, que é o ProUni. O ProUni admitiu o jovem era financiado pelo governo e depois disso ele devia ao governo e ia pagar aos poucos o governo brasileiro, beleza? É óbvio que o programa ele vai ter problemas, né? Ele vai colapsar no governo Dilma, porque muitas dessas bolsas elas vão tomar calote. Isso não é
culpa do programa, tá, gente? A culpa do Bolsa da calote é porque o país ele vai tendo uma economia decrescente. Então, vai gerando menos emprego, vai gerando menos oportunidade. Então, os jovens que saem das faculdades não tinham emprego e, consequentemente, eles davam um calote no programa ProUni. Aí, consequentemente, o ProUni ele sofre bastante com o governo Temer depois, né? Você sabe muito bem a situação, como é difícil hoje em dia, né, comparado antigamente, é pegar uma bolsa do ProUni. Beleza, mas vamos lá. Ainda no primeiro mandato do governo Lula, cai uma grande bomba. O que foi essa grande bomba? O escândalo do mensalão. O que foi o mensalão? O Roberto Jefferson, deputado da época, delatou, informou que o Lula, o governo PT, o Lula não, desculpa, o governo executivo, melhor dizendo, era responsável por dar uma bolsa de R$30 mil para deputados aprovarem os projetos que o executivo mandava para o legislativo. Aí entra aquela questão, né? O Lula era um bom moço e tinha que fazer uma coisa para conseguir avançar as coisas. Aí cabe a vocês decidirem, né? Mas de fato é que o governo executivo, para conseguir passar as coisas no legislativo, dava uma bolsinha de R$30 mil para os deputados. Aí a gente tinha pessoas que vocês conhecem muito bem, já ouviram falar muito bem. Pessoas como o Ministério da Casa Civil, José Argiceu, e o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, né? O famoso Delúbio Soares, e o publicitário Marcos Valério. Esse então vocês ouviram falar muito. Isso daqui foi o mensalão, que é esse escândalo onde o governo, mais uma vez, pagava R$30 mil para passar os seus projetos, beleza? Que é altamente errado, né, gente? É óbvio que esses 30 mil é uma corrupção, né? Óbvio, óbvio. Só que, apesar de tudo isso, o governo Lula ele chegou a ter 75% de aprovação no primeiro mandato. Ela cai um pouco, e esse cai um pouco é nem o PSDB que acha, porra, agora vai, hein? E lança o Geraldo Alckmin, né, o ex-governador de São Paulo, para candidatura à presidência, né? O Geraldo Alckmin, ele vai, não adianta de nada, o Geraldo Alckmin perde as eleições e mais uma vez o Lula ganha o segundo mandato. Mesmo com o esquema de mensalão, a popularidade do Lula ainda era alta, ele ganha. Ele teve segundo turno, tá, gente? Mas se não tivesse o mensalão, o Lula ganhava no primeiro turno. Vamos lá. Segundo turno do Lula, né? O Lula ele vai manter os baixos índices de inflação, né? Vai reduzir as taxas de desemprego e vai alcançar recordes na balança comercial. O Lula, para a economia brasileira, foi os melhores anos, né? Por meio do BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento do Estado e Social, né? Isso foi uma mudança no governo Lula. Ele estimula o microcrédito, ou seja, ele dá mais crédito às pessoas com menos dinheiro, né? Poucas quantidades de crédito, as pessoas que vão investir numa padaria, por exemplo. Amplia sobremaneira, né, os investimentos na agricultura familiar, com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ou seja, ele investe numa agricultura familiar principalmente para quê, gente? Principalmente para uma agricultura interna. Por que ele vai investir na agricultura interna? Por que ele vai investir na microagricultura para a agricultura interna, né? Na agricultura familiar para a agricultura interna? Porque os grandes latifúndios vão ser utilizados por Lula para exportação. Então, a agricultura vai ser um dos principais mecanismos de enriquecimento do governo brasileiro, no governo Lula, exportando nossos produtos, nossos commodities, né, para o exterior. A gente vai ganhar muito dinheiro, ganhamos muito dinheiro até hoje com isso, beleza? Por mais que o governo Bolsonaro faça uma opção de besteira que provavelmente ferre a nossa economia da agricultura. A agricultura é bom, tá, gente? Não é ruim. O agro é bom. Só que a gente tem que saber utilizar o do agro para a gente fazer nossa indústria, nossos produtos mais manufaturados, né? Manufaturados não é a palavra, mais industrializados, essa palavra, crescer, beleza? Além disso, isso é muito legal. O governo Lula paga o FMI adiantado. Toda a dívida que o Brasil tinha, dívida externa, o Brasil vai, toma, paga. Aí o que acontece? As pessoas criticaram porque a dívida com o FMI, os juros são baixos, então a ideia é não diminuir o dinheiro dos cofres públicos e ir pagando a dívida mais tempo, né? Só que, pagando direto, você mostra o que para o mundo? Olha, minha economia está boa. Então, o Lula traz grandes investimentos para o Brasil. Isso é mais um motivo para a economia brasileira crescer muito nesse momento, beleza?
E o grande marco do governo Lula é o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do CREL, né? Programa de Aceleração do CREL, essa era a piada da época. O PAC, né, previsto um investimento de cerca de 500 milhões de reais, esperava alavancar o crescimento na ordem de 4,5% a 5% por cada ano no segundo mandato, né? Porém, apesar de tudo, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que investe não só, tá, gente, na indústria, pouquíssimo na indústria, na verdade, ele investe numa melhora no Brasil todo, no sentido de você ter um país preparado para as necessidades futuras, né? O PAC, por exemplo, investe em estradas, investe em energia, investe em internet, por exemplo, e por aí vai, né? E o PAC, o Lula vai utilizar ele para lançar o futuro presidente depois dele, né? O Lula ele vai tirar a Dilma Rousseff vai botar a Dilma Rousseff, que era presidente da Casa Civil, né? Que assumiu desde a época dos escândalos do Mensalão, ela que assumiu no lugar do... Eu esqueci quem é que estava antes, mas não sei, acho que era o Delúbio, mas enfim. A Dilma tinha assumido a Casa Civil e a Dilma vai gerir o PAC. Consequentemente, a Dilma vai ser aquela pessoa que saiu do nada, para se lançar essa presidência no próximo mandato, né, na próxima eleição. Sobre a política externa do governo Lula, o que a gente precisa saber? O Lula ele tenta fazer 3 coisas principais, né? A primeira é conseguir uma vaga no membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, coisa que a gente não tem até hoje. Além disso, ele queria ampliar o Mercosul, e isso é um pouco difícil, porque a principal bandeira de ampliação do Mercosul é com a entrada da Venezuela, e na Venezuela a gente tinha um famoso Hugo Chávez, que era uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Afinal de contas, o Hugo Chávez é difícil, eu não tenho capacidade suficiente para falar, mas na minha opinião é um ditador, por mais que tenha sido uma ditadura talvez democrática, é muito difícil, eu não tenho informação suficiente para falar sobre isso, mas a mim me parece meio estranho os processos da Venezuela, né, os processos eleitorais, mas enfim. O Hugo Chávez dificultava isso, a Venezuela acaba não entrando no Mercosul, né? E a outra coisa importante é consolidar um bloco que congregasse os principais países ditos emergentes para se contrapor aos Estados Unidos, à União Europeia e ao Japão nas negociações internacionais de maior relevância, né? O G20. No caso, esse bloco econômico também é conhecido como o quê, gente? BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, né? E faltou África do Sul. É justamente esse bloco que vai fazer front, né, a cúpula do G20, né, aos Estados Unidos, etc. O Brasil é responsável por criar esse bloco. E, além disso, né, o Brasil ele vai ter uma grande importância no Mercosul, e isso já há um tempo, mas cresce bastante com o Lula, né? Sim, isso é bastante legal também. O Lula ele tem uma grande abertura a países do mundo todo, tá? Do mundo todo, inclusive Estados Unidos, sempre foi nossa aliada, China e União Europeia. A gente exportou, como eu disse, bastante matéria-prima, bastante commodities, né? E a nossa exportação nossa tecnologia, ela vai ser exportada para a América do Sul e para a África, né? Ou seja, a gente exporta nossos produtos mais básicos, nossos commodities, para países ricos, que já têm seus países desenvolvidos, e para os países menos desenvolvidos, nós exportamos nossa tecnologia, que é uma bosta. Né? Porque isso é mais barato, tá, gente? Não é uma maldade, não, mas é mais barato que a tecnologia de países super desenvolvidos, né? Também é um destaque também que o Brasil se torna mais importante no contexto nacional em relação a conflitos. A gente manda soldados, né, em guerras, não sei se é guerras, missões da ONU. O Haiti e o Timor-Leste, por exemplo, a gente enviou soldados, envia até hoje, né? E também tentamos organizar ali a desnuclearização do Irã
no acordo de Teherã de 2010, beleza? Isso tudo no governo Lula. Uma coisa que eu não botei aqui, mas é importante, tá? O governo Lula ele passa por uma crise econômica em 2007, que é a crise econômica mundial, né? Da bolha, né? Da bolha dos Estados Unidos, do subprime, não, qual é o nome da crise? A gente, desculpa, um termo de geografia, eu esqueci agora. Foda-se, não vou perder tempo não. Mas é subprime mesmo, mas subprime é quando você tem muita oferta. Óbvio que é subprime, desculpa, é óbvio que é subprime, porque é muita oferta de imóveis, né? Então, consequentemente, o preço cai, etc., de valorização, aí vai quebrando, etc. Mas, enfim, a crise de 2007 vai levar a uma grande crise econômica e o Lula ele vai conseguir reduzir essa crise. Depois vocês escrevam isso, tá? Vou compartilhar o Word depois, escrevam em qualquer lugar. Vai conseguir conter a crise pela redução do IPI, a chamada linha branca. O que é isso? O Lula diminui os impostos sobre televisão, principalmente geladeira, fogão, etc. Por que isso? Porque as pessoas iam lá e compravam, consequentemente a economia continuava girando. É uma ideia muito boa e genial, né? E o Brasil realmente passou por essa crise, como o Lula gostava de dizer, foi apenas uma marolinha aqui no Brasil. Vamos lá, a Dilma, né? A Dilma, ela entra, como eu falei, por causa do PAC, né? O Lula bota ela para frente, o Lula termina o segundo mandato dele com mais de 84% de aprovação, quase 85% de aprovação, ou seja, coisa pra caralho. O Lula podia botar qualquer um que ele ia conseguir eleger naquela época, porque até hoje ele consegue, né, botar uma grande quantidade de porcentagem de votos. No Haddad, por exemplo, eu acho o Haddad fraquíssimo, apesar de o Haddad ter ideias legais, eu acho ele fraco como político, mas enfim. Então, o Lula vai botar a Dilma. Mas antes disso, quem era a Dilma? A Dilma era uma guerrilheira que participou do Polop, da Colina e do VAR Palmares, tudo grupos de guerrilha contra a ditadura militar, beleza? Não é demérito nenhum, a gente vive um momento à parte da nossa história brasileira, que é a ditadura militar. Ela foi presa, torturada na Operação Bandeirante, né, o BAM, a sigla, em 70 e sendo mantida no cativeiro até 72. 79, Dilma ajuda a fundar o PDT do Rio Grande do Sul, ou seja, Dilma era do PDT, olha que curioso, e logo depois sai do PDT e se filia ao PT. Aí ela vai no PT, ela já ocupa cargos importantes dentro do PT, né, a chamada de ser ministra de Energia no governo Lula, que era a posição que ela ocupava lá no Rio Grande do Sul. E depois do mensalão é o José Disseu, que sai da Casa Civil, eu falei de Lula, desculpa, o José Disseu da Casa Civil, quem assume é a Dilma e assume o PAC, e depois o Lula bota a Dilma para frente, a Dilma vai e se candidata e ganha a eleição, né? No primeiro mandato dela, ela busca atrair os políticos que saíram do início, fazendo políticas mais à esquerda, né? A Dilma era uma mulher muito dura e que sempre lutou por essas políticas mais ao lado da esquerda, né? E que políticas foram essas iniciais do governo Dilma? Ela cria a Comissão Nacional da Verdade, que visava elucidar, ou seja, buscava desmistificar, procurar saber melhor sobre os crimes praticados durante a ditadura civil. Foi criada a Lei do Acesso à Informação, isso é muito interessante, como marco da internet, né? Pelo qual se regulamentava o acesso a qualquer cidadão a informações de órgãos públicos, né? Isso é muito legal, você pode ir lá e saber, entender como é que funcionam os gastos naqueles órgãos públicos. Na política externa, logo no início, né, ela confere seu discurso na ONU favorável à criação do Estado da Palestina. Só que, como eu disse, a Dilma era uma mulher muito dura mesmo, né? Então, o que ela falava, ela queria que fosse feito dessa maneira. Isso fez ela demitir, no primeiro ano do seu governo, 6 ministros de Estado, porque os ministros de Estado não faziam o que ela queria da forma certa, beleza? Porque eram corruptos? Não sei, de repente eram, né? Mas o fato é que entrar na treta, Dilma acaba demitindo eles. Inclusive, o famoso Antônio Palocci, né, que cai também nessas questões de discurso de corrupção. Olha só curioso, a Dilma demite Antônio Palocci, que vai cair depois no esquema de corrupção. Até bater aqui, né, por informações duvidosas, né? Aí, no governo Dilma, ela é lembrada por políticas de direita, políticas liberalizantes, tá? As chamadas concessões. A Dilma promove várias e várias concessões para a iniciativa privada.
dos aeroportos de Brasília, de Viracopos e de Guarulhos. Esse do último centro de São Paulo, não vou ter aqui, mas foda-se. Ou seja, a Dilma ela faz um programa, é uma espécie de privatização, tá? Que não é privatização, não deixa de ser do Estado, mas ela concede uma iniciativa privada, a iniciativa privada vai lá e explora aqueles lugares, né? Ainda não aumentada pelas concessões ferroviárias e rodovias federais, né? A gente vê pra caralho isso aí, se vocês viajarem de carro, vocês vão ver pedágio pra caramba, né? No plano educacional, a Dilma bota as cotas, né? Metade das cotas das vagas em universidades federais são destinadas a estudantes de escolas públicas, negros e indígenas, né? E isso garantiu o maior acesso de pobres, como vocês bem sabem, né? A situação nas faculdades públicas, né? Só que em 2013 começou-se os problemas no governo Dilma, beleza? Houve a situação econômica brasileira ela vai começar a decair, né? A gente vai começar a ter prejuízos com as nossas exportações. O superávit que a gente tinha de 29,79 bilhões de dólares em 2011 caiu para um déficit de 3,93 bilhões em 2004, em 2014. Todo esse decréscimo vai fazer com que nossa economia decresça, né? O PIB vai diminuir, o Produto Interno Bruto. O PAC, né, que a Dilma continuou com o PAC 2, né? O PAC 2 ainda foi criado no governo Lula, mas continua no governo Dilma. Já não conseguia mais fazer com que a economia crescesse tanto, né? E gastava-se muito dinheiro com o programa, né? Dentro do PAC 2 vai ter algumas medidas, como vocês conhecem muito bem, como Minha Casa Minha Vida, o Água e Luz para Todos, a Comunidade Cidadã e o Cidade Melhor. Tudo isso em um clima de crise econômica. É óbvio que essa crise econômica vai ser mais acentuada, né? Essa crise econômica, que eu acabei de falar, vai ser mais acentuada, diminuindo a capacidade de consumo, aumento dos preços, ajustamento salarial e primeiros índices de falta de desemprego, né? E tudo isso num clima ainda de Copa do Mundo. Então, o Brasil gastava muito dinheiro em um clima de Copa do Mundo, onde teve vários escândalos de corrupção, né, gente? Então, vocês percebam que a Dilma ela começou a sofrer com um problema que vai explodir. E essa explosão vai acontecer quando acontece as famosas jornadas de junho. O que são as jornadas de junho? Resolveram aumentar o valor dos transportes públicos, né, os famosos 20 centavos nos transportes públicos, e começaram a gerar várias manifestações no Brasil todo. Essas manifestações eram apartidárias, teoricamente, mas foram muito bem utilizadas pela direita para iniciar e inflamar o famoso Fora Dilma. E eu tenho 10 minutos, tá, gente? Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu paro aqui e volto. Acho que eu vou parar e voltar. Melhor, né, gente? Aí eu posto no YouTube 2 aulas. Parte 1 e parte 2. Pode ser? Deixa eu aproveitar que eu tenho só 10 minutos. Eu vou falando o que eu vou fazer na próxima aula. Eu vou fazer uma pausa aqui, onde que eu parei aqui. Tá, mas já volto. Então, gente, aproveitando que tem 10 minutos, eu vou falar o que eu vou falar, que tinha que falar. Eu ainda não fiz exercícios, tá? E talvez eu demore um pouquinho para fazer exercícios, porque eu estou ocupado fazendo um trabalho que eu preciso fazer, é importante para a avaliação minha no meu trabalho, tá? Então, talvez até semana que vem eu vou demorar um pouquinho para fazer, tá? Mas até semana que vem tá pronto, tá? Essa aula nossa é a última, tá? Do nosso conteúdo programado. Aí eu estava pensando, não sei se o André já fez, o Jeff eu acho que estava um pouco atrasado, então provavelmente não fez, mas de falar sobre conflitos internacionais atuais, tá? Falar um pouco do conflito do Estado Islâmico, né? Do conflito da Crimeia, também tem
fugiu o nome da Tchecoslováquia com a Armênia. Aí, eu não sei se o André falou, eu perguntei para o André, mas o André não me respondeu ainda, vou perguntar de novo para ele, sobre esses conflitos. Mas eu estava pensando na próxima aula falar sobre esses conflitos internacionais, tá? Acho que é interessante para um contexto, talvez mais UERJ, né? Mas, enfim, conhecimento nunca é demais, não é uma das matérias que caiam mais, né? O Estado Islâmico talvez caia, porque ele é um recente já bastante com o tempo passado, né? Mas próxima aula provavelmente eu devo falar sobre isso, tá? Vou falar com o André e vou ver. Então é isso que eu tinha para falar com vocês agora sobre isso, beleza? Vou pausar aqui a aula. Tem que encerrar, né? Tem que fechar o Zoom, fazer uma nova. Já vou mandar o link lá, tá? Entrem logo.